Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de agosto. Pregão aqui, tivemos mais um dia de alta, pelo menos estamos tendo, né? Não sei se o Ibovespa, a gente está entrando agora aqui no leilão de fechamento. Esse Ibovespa vai recuar, a alta está 0,2%, vai recuar no leilão de fechamento e fechar ali em queda ou estável, mas já está estável, mais 0,2%. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo, se você estiver no YouTube, vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixe as notificações ativadas, para sempre ser lembrado quando tiver conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo existente, a parte de aprendizado. Nessa análise de fechamento do pregão, eu vou comentar alguns ativos. Primeiramente o Ibovespa, depois futuros mini índice e mini dólar, e na sequência eu vou falar aqui de todas essas ações até JHSF3. São 18 ações que serão comentadas nessa análise de fechamento do pregão. Se o ativo que você deseja que seja analisado, ou que está posicionado, ou que você quer comprar, ou que você quer vender, enfim, independentemente do ativo, coloque ele aí para a gente aqui nos comentários, se ele não estiver nessa lista que você está vendo aqui. Eu vou até tirar essa lista da tela, vou rodar a vinheta nesse momento. Você aproveita já para deixar um like, aproveita para colocar seu comentário, feedback, compartilhar com seu amigo essa análise de fechamento do pregão e também convidá-lo a participar da nossa sala ao vivo todos os dias, das 8h45 até às 16 horas aqui nesse mesmo canal. Então vou rodar a vinheta, deixa o like, o joinha, agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar com o Ibovespa, com essa alta aí de 0,15, está reduzindo, entrou no leilão agora há pouco, 0,15. Se você não assistiu a introdução, deixa já o like aqui. E no decorrer também dessa análise de fechamento, se ela for útil em termos de aprendizado, em termos aí também de leitura do mercado, se ela for útil e você quer que esse conteúdo continue aqui ad eterno, vai só compartilhando, deixando o like aqui pra gente, que isso nos ajuda a disseminar o conteúdo e logicamente que o seu comentário também é muito relevante pra gente na avaliação do conteúdo que a gente fornece. Ibovespa então, candle de indefinição, mais um dia de alta, vamos ver se o leilão de fechamento não puxa para baixo, nenhum sinal de queda ainda, mas posições na ponta compradora de curto prazo, levando em consideração o que está acontecendo em média aqui com o índice Bovespa, a perda da mínima deste pregão aumenta a probabilidade nos próximos pregões de acontecer o quê? Uma correção, ou seja, oscilar abaixo da mínima desse pregão aqui aumenta a probabilidade de ter algum processo de correção de todo esse movimento de subida do Ibovespa dessas últimas 4 semanas, lembrando que a gente está no início dessa quarta semana aqui de alta, nesse momento com alta de 1,97% na semana, né, somatório desses dois últimos pregões, desses dois pregões aqui dessa semana. Então nenhum sinal de baixo, primeiro sinal de baixo, oscilar abaixo 107,842 basicamente. Indo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, temos o mini índice que recuou na média ali, gerou já um sinal de fundo e está dentro do movimento de subida. Para buscar operações de venda a partir do próximo pregão, o que seria interessante é acontecer isso aqui, oscilar abaixo da mínima dessa penúltima hora de pregão, ou seja, voltar aqui para baixo, gerar um sinal de topo descendente. Isso traria uma expectativa de poder entrar uma nova tendência de baixa, gerar um pivô de baixo no dia 60 e favorecer aquele processo de correção que eu comentei até no gráfico do Ibovespa. Então, enquanto isso não acontecer, está dentro desse movimento de dia 60, dentro do movimento de subida do dia 60, abre subindo, a gente vai ficar de olho aí na ponta compradora, sabendo que vai ter uma resistência ali por volta do 109,310, seguido de 109,590. Lembrando, a partir de 8h45 estamos junto aqui no radar do mercado. Depois do mini índice dólar, nós temos o dia aí do dólar com indefinição, em cima aqui dessa região aqui anterior, que é até de um gap. Então é um patamar de suporte para o dólar. Bate aqui, está dentro de uma tendência de baixa, mas não tem nenhum sinal de alta ainda. Primeiro sinal de alta a partir do próximo pregão, superação dos 185. Gráfico de 60 minutos. Subida com certa dificuldade em cima da média, tentou subir, superou essa máxima, já está revertendo aqui esse grande candle de alta do G60, abriu caindo, próximo pregão a favor do movimento de queda do G60, focamos em
mais em ponta vendedora. Melhor ainda se for para baixo dos 159,50. Agora, abriu subindo, gerando algum sinal de alta aqui, passando a trabalhar ali para cima, pelo menos numa média da região de 170, fundo ascendente, pivô de alto, gráfico de 10, 5 minutos ou tempo gráfico até mesmo inferior. A gente foca mais na ponta compradora. Seguindo para as ações aqui, falando de PTR4, mais um dia de alta na PTR4, alta de 1,58%. Lembrando que essa variação que eu estou passando aqui, tanto do Ibovespa mais 0,15 Petro, mais 1,58, isso pode mudar com a saída do leilão de fechamento. Essa barrinha aqui azul em cima já está mostrando que está dentro do leilão. Agora ainda a Petro, pelo menos o leilão puxando para baixo, mas ainda tem mais alguns minutos para isso alterar. Esse leilão já está alterando aqui, menos 0,24%. Então está dando leilão de fechamento. Se você quer entender mais sobre leilão de fechamento, tem um vídeo até mais antigo, mas está totalmente válido. Pesquisa aqui no canal leilão de fechamento. Ou se você pesquisar no YouTube leilão de fechamento da Alto Vieira, você vai ver o vídeo lá sobre leilão, explicando um pouco mais sobre leilão de fechamento. Aí vem aqui falando de Petro para gerar sinal de barra, para gerar uma correção para compra, para se tornar uma compra mais interessante. Perda da mínima do pregão de hoje dos 36,85 e um fechamento no próximo pregão para baixo dos 36,63 reforça a chance de ter alguma correção do atual movimento prolongado de subida na PETR4, semana já apresentando alta de 6,71%, o que isso é bom para carteira lá DV Perspectiva, que tem a Petro aí desde novembro de 2021, já são 10 meses com a ação aí dentro da carteira. Vale 3, alta boa, a gente passou até uma venda na Vale 3 se e somente se ela oscilasse abaixo da mínima desse último candle. Para quem estava comprado, da mesma forma, o stop se viria aqui para essa mínima, que eu comentei até ontem. Para quem está comprado, permanece a compra, coloca o stop a partir do próximo pregão, abaixo da mínima de hoje, em R$ 68,14. Então, Vale 3 gerando um sinalzinho de alta, voltando para cima da média, ampliando a chance de ter algo mais para cima, resistência imediata por volta dos R$ 70,25 até uma região de 70,69. Acima disso, a gente olharia um pouco mais lá para quase os R$ 72 como nível de resistência, que é essa máxima aqui, desse topo aqui, ó, essa máxima, perto ali, 71,97 sendo mais exato o valor. Então nós temos aí um movimento de subida na Vale, já trazendo a possibilidade de se trabalhar com stop em 68,14 para quem comprou a superação da máxima desse candle aqui de baixo. Na superação de 68,05 significaria já dizer um stop de proteção de lucro, não mais sair perdendo dessa operação. O outro ativo para a gente falar são as posições que a gente tem em aberto, né? NBR3, seguimos na ponta compradora, chegou próximo do objetivo, alta aí de 1,13%, então seguimos comprado no papel e subindo o stop de proteção de lucro a cada nova mínima ascendente. Então é isso que a gente tende a formalizar aí no próximo dia, botar o stop aí para baixo da mínima de hoje. Depois de NBR3, temos compra em Multi3, que está no pregão de hoje menos 0,28%. Seguimos também na ponta compradora. Qualquer mudança de stop a gente vai comunicar. Se a gente colocasse stop abaixo da mínima do dia de hoje, assim o stop também de não mais sair perdendo dessa posição comprada, onde a gente abriu compra aqui no decorrer desse pregão aqui. Então a gente aguardando aí mais o próximo pregão para fazer qualquer mudança aí de stop na operação. E se isso acontecer lá no início do próximo pregão, você vai receber a notificação no seu celular através aqui do aplicativo DV Invest. Então tem aí no seu celular, seja no seu iOS ou Android, tem o aplicativo DV Invest aí devidamente instalado para você receber essas notificações. A Loop 11 também estamos comprado, alta aí de 1,25%. Seguimos na ponta compradora nesse papel, tentando pegar um objetivo um pouco mais aí para cima. Também ativo que, se colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, é um stop ainda de perda, mas basicamente no 0 a 0, muito próximo do 0 a 0. Então são essas três posições que nós temos em aberto e elas basicamente têm já uma forma de praticamente não sair perdendo dessas posições, tá? E uma muito próximo do objetivo, que é a NBR3. Depois disso eu vou falar aqui de alguns papéis que foram solicitados, começando aqui por YouTube 4. Que está tendo um pregão aí de alta de 2,61%, alta acentuada, chegada na zona de resistência do gráfico semanal, 26,11 até um patamar ali dos R$ 26,39, máxima do pregão de hoje, já dessa semana 26,28. Nenhum sinal de baixa,
mas está no nível de resistência. Quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop em R$ 25,28, abaixo da mínima desse candle, e aí vai subindo a cada nova mínima ascendente. Você tem a opção de ir subindo. E lembrando que eu estou falando de compras de curto prazo, compras de swing trade, onde o movimento de subida já aconteceu, chegou no nível de resistência. Então você tem a opção de proteção de lucro, porque nesses níveis de resistência aumenta a chance de entrada de pressão vendedora. Então, YouTube 4 em tendência de alta, zona de resistência para abrir nova compra, aguardar um movimento contrário a esse atual de subida, seja o movimento lateral do preço, que é a correção no tempo, que é isso aqui, movimento mais lateral, ou um movimento de baixa, que é a correção no preço, uma no tempo e outra no preço. BPAC 11, queda mais acentuada, queda aí de 2,05%, candle gerando um engolfo de baixa em cima de um candle de reversão chamado de estrela cadente, aumentando a probabilidade da gente ter alguma correção que pode, que é aquela que eu falei de YouTube 4, né? De bater lá na zona de resistência e voltar aqui, ó, bater na zona de resistência que é o gráfico semanal. O ponto positivo, que é nessa subida do gráfico semanal, que ela furou essa zona de resistência aqui. O patamar que vai de 24,93 a 25,52. Furou essa região. O que isso significa? Algo positivo na questão de, dependendo dessa correção no gráfico diário que gerar sinalização de alta de fundo ascendente, nos próximos pregões, ficaria mais atento para abrir compra em BPAC 11 de curto prazo. Para quem estava comprado, teve a possibilidade de jogar o stop, lembrando a questão das mínimas ascendentes aqui, de saída aí da posição comprada em BPAC 11. E olhando agora para NTCO3, Natura, queda também forte, 9,73%, ativo de volatilidade maior. Apesar de estar ainda dentro de uma tendência de alta de curto prazo, isso aqui ser uma correção, tá batendo suporte, tá batendo na média, mas a forma como chegou mais de forma mais acentuada, teria que gerar aqui mais 1 a 2 pregões aqui que não vá muito forte para baixo e gere algum sinal de alta logo na sequência, para abrir alguma compra de swing trade nesse ativo. Então eu ficaria atento aí nos próximos pregões, quarta, quinta-feira, para tomar decisão de possível compra de fundo ascendente em cima desse papel e preferencialmente acima dos 16,26. Se voltar para baixo dos 16,26, a perda da mínima desse candle que já fechou abaixo da média, aumenta um pouco mais a chance de queda. Se oscilar abaixo da mínima desse grande candle de alta, que foi responsável por estabelecer ali a tendência de alta, romper tudo para cima, se oscilar abaixo dele, já cria ainda um viés um pouco mais negativo para essa ação. A mínima desse candle está em R$ 15,76. A MER3, tendência de baixa de curto prazo, nenhum sinal de alta, tendência de baixa porque gerou aqui, ó, deixa eu tirar essa coisa da tela aqui, pronto. Gerou aqui um pivô de baixa, não está vindo para fechar abaixo por enquanto, mas é um pivô de baixa, não tem nenhum sinal de alta. Para buscar entrada nesse suporte aqui, somente gerar, assim, enfraquecer um pouquinho a queda e gerar algum sinal de alta, superação da máxima que na anterior, mas não seria tanto do meu interesse no primeiro momento essa entrada nessa ação. O maior interesse seria ela voltar para cima dessa faixa aqui de preço, principalmente ali para cima no mínimo nos 14,60. Sinalizações de alta acima desse nível animaria um pouco mais para compra, visto que a tendência nesse momento é de baixa em AMER3. VEG3, ativo dentro de uma tendência de alta também no gráfico diário. Quem está comprado tem a opção de jogar o stop ali para baixo dos R$ 29,19, mínima do pregão de hoje. Quem está de fora tem a chance também de aguardar algum processo de correção para planejar uma compra aí, seja nessa semana ou principalmente na próxima semana, no início da próxima semana, se a gente tivesse aqui os próximos 3 pregões de correção, 2 a 3 pregões de correção, traria essa expectativa de se buscar alguma entrada mais adiante. Importante, ela está testando essa região que vai funcionar como resistência até o fechamento dessa semana, que é um patamar ali na casa dos 29,11. Então, ficar atento nessa questão dos 29,11 aí em cima do papel. Zona de resistência válida. Quando eu falo válida é porque está acima, mas ela pode fechar o pregão, pode fechar a semana abaixo desse patamar, respeitando essa zona de resistência aqui do semanal. Fechar acima é algo que já torna essa região um patamar mais de suporte para possíveis operações na ponta compradora. Depois de VEG, eu vou falar de VBBR3, que está dentro de uma correção, a tendência é de alta, um movimento de baixa por enquanto, ocorrendo aqui sinalizações de alta no decorrer dos próximos pregões também. Ficaria um pouco mais disposto a buscar a operação de compra em cima dessa ação a favor da tendência. Resistência mais relevante para essa ação na faixa 18,86, seguido de R$ 19,07. Então, quanto mais distante for essa entrada, melhor para buscar uma compra no papel.
Prio 3, pregão de hoje, alta de 1,62%. A ação rompeu aqui a zona de resistência no pregão passado, está dentro do movimento de subida. Quem está comprado tem a opção de deixar o stop primeiramente abaixo da mínima do candle que fez o rompimento, ali abaixo dos 23,85, 23,84. Quiser um stop mais curto, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, que não tem uma proteção ali em termos de suporte. Tem nenhum suporte aqui abaixo dos 24,66. O primeiro seria em 24,53, que é essa máxima desse topo anterior, chamada mudança de polaridade. E para abrir compra, também houve alguma lateralização, algum novo sinal de alta no papel a favor dessa nova tendência de alta de curto prazo. Foca em compra, sabendo que o desafio inicial e mais relevante nesse momento para o papel está por volta dos R$ 25,50. R$ 25,50, olhando principalmente pelo gráfico semanal. CEMIG 4, tendência forte de alta no gráfico diário, já rompimento da máxima histórica, movimento muito forte para cima dessas últimas 3 semanas, movimento contrário a esse atual movimento de subida. Eu ficaria mais disposto a buscar alguma operação de compra em CEMIG. Só não entraria comprando aqui o papel agora. Eu estando posicionado, deixaria o stop nos 11,97 e subiria a cada nova mínima ascendente nessa ação. Depois disso, eu vou falar de... Depois de BPAC 11, eu vou falar de NTCO3. Não, BPAC 11 não, eu pulei aqui, né? De Prio 3, eu vou falar de... Depois de CEMIG 4 que eu estava falando, que é a tendência de alta, vou falar de RBR3, que o papel perdeu a mínima do pregão anterior, depois do movimento de subida, aquela questão de, para quem está posicionado pegando swing trade desse movimento de subida, o stop aqui. E para quem está de fora, a tendência nesse momento é de alta em RBR3, chegando numa zona de resistência, alta no gráfico diário, no gráfico semanal ainda não. Chegando na zona de resistência no gráfico semanal, que é a média móvel de 3 períodos, mas já tendo superado aqui algumas resistências no gráfico diário. Então vai ser muito importante ela fazer algo assim, ó. Dá uma leve parada aqui, mais 1 a 2 candles, e gera um sinal de alta para abrir uma compra de swing trade nessa ação. Então só olharia para IRBR3, mas pensando em operação de swing trade na ponta compradora. Voltou para baixo da região aí dos R$ 2,18, ou mesmo até da média móvel 3 períodos, olharia novamente mais para a ponta vendedora no papel. Açaí 3, tendência de alta de curto prazo, movimento já um pouco mais aqui prolongado para cima, não que está esticado, mas mais prolongado para cima, iniciando o processo de correção, tendência de alta já no gráfico semanal retomada. Então é um ativo que eu vejo com uma configuração gráfica interessante para planejar a compra nos próximos pregões. Lógico que se a gente identificar a compra nesse ativo, dentro da metodologia que a gente trabalha aqui, você vai receber essa recomendação dentro do aplicativo aqui DV Invest. Tá? Então fica antenado aí, o suporte mais próximo para uma correção, topo anterior em 16,75 e depois média móvel 3 períodos na casa dos 16,41 nesse momento, lembrando que a média vai mudando aí o valor a cada pregão. Rente 3, engolfo de baixa, tendência de alta, mas temos um sinal de baixa aqui, aumentando a chance de ter o movimento de correção, ou assim, ou movimento lateral. E é isso que tende a proporcionar alguma sinalização de entrada. Algo assim, ó, veio aqui o movimento de subida, foi lá, faz uma correçãozinha, ou gera sinal de alta aqui, ou pivôzinho de alta, para buscar algum tipo de entrada na ponta compradora. Agora o papel traz um novo sinal de baixa, que é um engolfo de baixo, um candle bem relevante por sinal. Oscilou abaixo desse candle 61,29, reforça a chance de ter uma correção, onde o suporte mais próximo é a média móvel exponencial 3 períodos, no momento em 59,24. Para planejar uma nova entrada aí de compra a favor de um novo movimento de alta, mais próximo possível da média. Depois de Rente 3, falando de Tupi 3, que no pregão de hoje fechou em queda de 2,38%. A ação, pelo gráfico semanal, tendência de alta, ou seja, curto a médio prazo. Boa tendência de alta, várias semanas já subindo. Gráfico diário em tendência forte de alta, um pouco mais esticada para cima. A oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que fechou em queda, está em 25,81, ou seja, oscilou, teve negócio em 25,80 ou abaixo disso. Aumenta-se a chance também de entrar um movimento de correção e traz a alternativa para quem está comprado no swing trade no curto prazo de poder colocar o stop de proteção de lucro abaixo da mínima desse candle. Para abrir compra, eu aguardaria justamente alguma
correção e nova sinalização de alta. Alguma correção ao movimento de subida, alguma correção para buscar alguma sinalização de entrada, um pivô de alta, por exemplo, em TUPI 3 a favor da tendência de alta do gráfico diário e também do gráfico semanal. JHSF3. Candle forte de baixa, queda de 2%, engolfo de baixa, grande, que faz aqui um grande candle de alta, que ela rompe tudo isso aqui para cima, mas logo na sequência não dá sequência, não sobe. Não vai para cima, para ali na resistência do gap de baixa na faixa dos 6,18. Acima disso vai ter resistência na casa dos 6,28 principalmente. Não tem nenhum sinal de entrada por enquanto. Então assim, isso quando acontece, quando um grande candle de alta e não vai, já é um indício aqui que a tendência não está tão forte. Aí quando a gente olha para o gráfico semanal que veio aqui para baixo, anulou a tendência de alta, e onde está batendo na zona de resistência, então vai aumentando aos poucos, por exemplo, de poder voltar aqui para baixo. Voltou para baixo 5,79, fica muito mais para se buscar a operação de venda em cima de JHSF3 falando de swing trade. Então, para buscar alguma operação de compra, aguardaria mais alguns pregões aqui para avaliar ou desenrolar depois desse sinal de baixa aqui, para avaliar alguma compra que seja acima dessa região ali, dos 5,80 basicamente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o like aqui nessa análise de fechamento pregão. Muito válido. Deixou o like, escreveu ali, like tal, qual foi o número do seu like. Escreve aí pra gente. E também, se você quiser, deixa aí comentários, sugestões, ativa o que você quer que a gente avalie para o próximo análise de fechamento pregão. Muitíssimo grato e até a próxima.